alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete, que é o Val, para mais uma aula de ciências, do 7º ano. A gente está na reta final e agora vamos ter retomadas dos assuntos que são do reino animal. Na aula de hoje a gente vai retomar 2 grupos de invertebrados, bem importantes. Antes de começar, não se esqueça, keep in mind, se dedique, faça tudo o que você precisa para recuperar o tempo perdido durante o ano. Assista as videoaulas, faça resumos, escreva tudo o que você está vendo nas aulas no seu caderno, para você não se esquecer e para que você consiga melhorar a sua nota agora no final do ano. Lá no Classroom tem aquela atividade que valida a sua frequência, no finalzinho dessa aula você pode ir lá e resolver ela. Também tem atividade avaliativa no Class, então vai lá, se liga, faz a atividade. E você que está entregando atividade impressa na escola, não perde a data não, tem dia certo, a gente está te esperando lá para você entregar seus materiais e poder ficar de férias felizão. Agora a gente vai conhecer os grupos que a gente vai retomar. É o grupo dos anelídeos e o grupo dos moluscos. Nós vamos retomar as características deles e os animais que fazem parte desses 2 grupos, bem legais. Então anote no seu caderno aquilo que você talvez tenha esquecido ou que você achar interessante. Começando, a gente vai falar de anelídeos. A gente teve uma aula ao vivo de anelídeos que foi bem legal e esses animais eles têm aquela característica de ter o corpo cilíndrico, alongado, dividido em anéis. E esses anéis a gente pode chamar de metâmeros. Então é uma característica do grupo dos anelídeos. A gente tem aqui a imagem da minhoca, já que ela é um representante deste grupo. E todos os anelídeos vão ter simetria bilateral. Se eu cortar uma minhoquinha no meio, ela vai ter 2 lados iguais. Além disso, eles vão ter no corpo deles cerdas, ou cerdas, como você chama melhor. Essas cerdas, elas vão ajudar esses animais a se locomover e também a se fixar aonde eles estiverem, se eles forem animais sésseis, que ficam grudadinhos em alguns lugares. Nós temos 3 grupos. O grupo dos oligoquetas, que tem poucas cerdas, o grupo dos hirudíneos ou aquetas, que não tem nenhuma cerda, e o grupo dos poliquetas, que tem muitas cerdas. E vamos relembrar quem são esses animais agora. Os oligoquetas são aqueles que têm poucas cerdas, eles podem ser encontrados em meio terrestre úmido ou em meio aquático. Nós temos ali o nosso representante que são as minhocas. As minhocas, elas são muito importantes para a agricultura porque elas ajudam a aumentar a fertilidade do solo com o humus, que é produzido por todos os processos digestivos dela. E elas também são muito importantes na pescaria, porque elas são usadas como iscas para poder caçar os peixes que estão dentro d'água. Então, é um animal muito importante que faz parte do grupo dos oligoquetas, a minhoca. E aí muita gente perguntou na aula ao vivo se minhoca tinha dente, se minhoca tinha olho. Minhoca não tem dente, ela só engole a comida e ela vai fazer o processo digestivo dela e vai liberar o humus, que vai ser importante para a agricultura. A visão dela também não é muito boa não. Ela fica embaixo da terra, então ela não precisa ter uma visão boa. Então essas características estão sanadas, essas dúvidas da aula ao vivo. Além disso, nós temos o grupo dos aquetas, ou hirudíneos, que não tem nenhuma cerda. Eles não têm cerdas e têm ventosas, que são extremidades, partes que ficam na ponta do corpo deles e que eles usam para se fixar. O representante desse grupo são os sanguessugas. E muito tempo atrás, eles começaram um tipo de técnica na medicina utilizando os sanguessugas para sugar do corpo dos seres humanos algumas substâncias que não são muito boas. E até hoje, esse tipo de cultura é utilizada, mas com pouca frequência. Esses animais eles podem ser encontrados em meio aquático ou em meio terrestre úmido, assim como as minhocas. Olha que legal, uma semelhança aí. E nós temos os poliquetas. Esses animais eles vão viver em meio aquático, então dificilmente você pode ter visto um deles na sua vida. A gente tem como exemplo os nereis e os tubícolas. E esse carinha aqui se chama Eunice. Olha que legal esses animais. São animais bem interessantes, não é mesmo? Chegamos ao nosso primeiro quiz, então presta bastante atenção. As minhocas auxiliam na agricultura, pois reduzem a compactação e facilitam a aeração do solo.
Entretanto, em função do clima do Nordeste, o uso de minhocas na lavoura não é recomendado. Isso acontece porque lá no solo do Nordeste tem o quê? Letra A, aumento da absorção de gás carbônico. Letra B, redução de oxigênio. Letra C, redução da concentração do sangue diminuindo a difusão do oxigênio. E letra D, aumento da desidratação, prejudicando a respiração das minhocas. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta e a resposta desse exercício é a alternativa D. Lá no solo do Nordeste é muito seco, então aumenta a desidratação e isso prejudica a respiração das minhocas, já que esses animais têm respiração cutânea, eles respiram através da pele. A gente vai relembrar isso daqui a pouquinho. Vamos falar agora do outro grupo, que é o grupo dos moluscos. Eles também têm simetria bilateral, e a característica que define o molusco é ter o corpo mole. Alguns representantes podem ter uma concha calcária, como esse representante da foto, mas a gente sabe que tem animais moluscos que não têm conchas, e a gente vai relembrar isso agora. Nós temos 3 grupos de moluscos: os bivalves, que estão representados aqui pela pérola, os gastrópodes, que estão representados pelo Gary, e os cefalópodes, que estão representados pelo nosso polvo. Então a gente vai relembrar todos os animais que fazem parte desses grupinhos aqui e as características deles. Os bivalves, eles têm o corpo protegido por uma concha que tem 2 válvulas. O que é isso? A gente falou que as conchas de bivalves, elas abrem e fecham, porque elas têm como se fosse um ganchinho que segura elas grudadas. Esses animais desse grupo podem ser as ostras, os mariscos e os mexilhões. As ostras são animais que em momentos difíceis da vida delas, quando elas têm a ingestão de algumas partículas que não são muito boas para elas, elas transformam isso em pérolas. Então, é uma característica de bivalves produzir pérolas. Olha que legal! O outro grupo é o grupo dos gastrópodes. Nem todos eles vão ter conchas, mas alguns apresentam. E quando eles têm conchas, ela só tem uma parte, não é igual de bivalve que tem 2, ela é única. E essa concha dos gastrópodes, ela pode ser enrolada ou não enroladinha, então ela pode ser em espiral ou ela pode ter esse formato dos caracóis e caramujos que a gente olha assim, parece um espiralzinho redondo. Então nós temos os terrestres, que são caracóis e lesmas,
O caracol tem concha, a lesma não. E nós temos os aquáticos, que são os caramujos e as lesmas do mar. Caramujos têm conchas, lesmas do mar não têm conchas. Então, olha que legal que esses animais têm em comum. São gastrópodes. Os cefalópodes são animais do grupo dos moluscos que têm os pés na cabeça. Esses animais, eles têm tentáculos e esses tentáculos ajudam eles tanto na locomoção quanto na alimentação. Nós temos aqui os polvos, que não têm nenhum tipo de concha. Nós temos as lulas, que têm uma concha interna, que protege os órgãos delas. E nós temos os náutilos, que têm uma concha externa. Então, se você observar na imagem, você consegue ver a diferença desses animais. A gente falou também que polvos têm 8 tentáculos e lulas têm mais de 8, então em torno de 10 tentáculos. São características para diferenciar esses animais. E agora chegamos a mais um quiz da aula de hoje. Os moluscos constituem um grupo abundante e diversificado de animais que apresentam corpo mole, com ou sem concha e simetria bilateral. Assinale a alternativa que indica corretamente todos os possíveis habitats desses animais. Então, na letra A, nós temos ambientes aquáticos e terrestres. Na letra B, ambientes aquáticos, marinho e dulcícola. Na letra C, ambiente marinho. E na letra D, ambientes marinho e terrestre. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos e a resolução deste exercício era a mais fácil da aula de hoje. A resposta correta é a alternativa A. Os moluscos, eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. Independente se ele vai estar na água doce ou na água salgada, ele é aquático. Então, sanamos essa dúvida também. Agora a gente vai falar um pouquinho da fisiologia deles. Vamos comparar os dois grupos. Com relação ao sistema digestório, a gente tem uma minhoca e uma lula para poder comparar os dois. Todos esses animais têm sistema digestório completo. Então, começa na boca e termina no ânus. É igual para os dois grupos, tanto de anelídeo quanto de molusco. Então, isso é só para retomar e fazer uma comparação dos dois grupos. Quando a gente fala de respiração, a respiração deles tem várias formas diferentes. Quando a gente fala de respiração branquial, é daqueles animais que estão na água. Então, anelídeos aquáticos e moluscos aquáticos respiram através de brânquias. Quando a gente fala de respiração pulmonar,
é para aqueles animais que vivem na terra. Então, a gente tem os moluscos terrestres que têm um pulmão bem primitivo, que fica lá dentro da concha deles. E nós temos respiração cutânea, que é através da pele, para os animais que vivem no ambiente terrestre. Mas quem são esses animais? As minhocas e as lesmas. Já que a lesma não tem aquela concha para guardar os órgãos, ela precisa respirar pela pele para poder ficar mais fácil para ela. Então, olha só, 3 tipos de respiração dependendo do ambiente e do que o animal tem no corpo. Depois, se você quiser, copie essa tela no seu caderno que vai ficar bem legal. Falando da circulação dos líquidos importantes dentro do corpo deles. Os anelídeos, eles têm uma circulação fechada, então o líquido do corpo deles fica fazendo voltas dentro do corpo deles. Já os moluscos têm uma circulação aberta, então o líquido sai de dentro do vaso sanguíneo e entra na célula, onde a célula vai precisar de nutriente. E ele não volta depois para o vaso sanguíneo, então a circulação ela não fica dentro de um círculo fechado. Quando a gente fala de anelídeo, alguns, na verdade, de moluscos, alguns podem ter esse esquema de circulação fechada também, mas nem todos, a maioria vai ser aberta. Lá nos anelídeos, eles têm o sangue vermelho, porque eles têm hemoglobina, que é o mesmo tipo de pigmento que a gente tem nas nossas células sanguíneas. Além disso, lá na aula de anelídeos me perguntaram, quantos corações tem uma minhoca? A minhoca é uma eterna apaixonada, gente. Ela tem 10 corações. E aí, esses corações ajudam a fazer o bombeamento do sangue delas. Olha que bacana. Falando de sistema excretor, temos uma minhoca e um polvo para relembrar. Nos anelídeos, eles têm um par de metanefrídeos a cada segmento, a cada anel do corpo deles. Já os moluscos têm um par de rins primitivos. E dentro desses rins primitivos, eles têm nefrídeos, que vão ajudar a filtrar as substâncias do corpo deles. Só para comparar, então, os dois grupos, bem simples. Falando de sistema nervoso, nós temos a minhoca e a lula para relembrar. Dos dois grupos, o sistema nervoso é ganglionar, então eles têm gânglios nervosos no corpo deles. Os anelídeos têm um par de gânglios em cada anel do corpo. Já os moluscos têm um anel nervoso lá no centro deles, provavelmente na cabeça, onde tem a maior concentração de órgãos, que tem cordões nervosos que se espalham. E o sistema nervoso dos cefalópodes é o mais desenvolvido dentro do grupo dos moluscos, já que eles têm bastante espaço para desenvolver seus gânglios cerebrais. Então, isso se torna quase que um cérebro primitivo. Quando a gente fala de reprodução, eles têm reprodução sexuada. A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo do animal. Os anelídeos, eles podem fazer uma fecundação cruzada, ou seja, quando dois indivíduos que são hermafroditas se encontram e trocam espermatozoides. Eles têm ali o clitelo, que é aquela parte mais clarinha do corpo deles, onde ficam os órgãos reprodutores. Então, eles encostam clitelo com clitelo e trocam material genético. Quando a gente fala de molusco, a maioria deles tem sexos separados, então um macho e uma fêmea. Mas quando a gente fala de bivalve, eles são hermafroditas. Então, eles também trocam espermatozoides e óvulos, mas é só para ter uma variabilidade genética. Mas eles também podem se autofecundar e aumentar sua colônia de bivalves. Mais um quiz para vocês, o último da aula de hoje. Comparando anelídeos e moluscos, eles apresentam muitas características semelhantes. Assinale a alternativa que não apresenta semelhanças desses animais. Letra A. Respiração cutânea e branquial, sistema nervoso ganglionar. Letra B. Sistema digestório completo e reprodução sexuada. Letra C. Sistema circulatório fechado e sistema excretor com 2 rins. E letra D. Habitam ambientes terrestres e aquáticos. Pensa aí um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos e agora eu quero saber o que moluscos e anelídeos não têm em comum aqui no nosso exercício. A resposta correta é a alternativa C. Por quê? Quando a gente fala de respiração cutânea e branquial, esses animais compartilham essas informações. A gente tem a respiração cutânea naqueles animais que são terrestres e que não têm concha, no caso de anelídeos e de moluscos. E branquial para aqueles que são aquáticos, então eles compartilham isso. Sistema nervoso ganglionar é outra característica que eles também compartilham, então faz parte dos dois grupos, tanto anelídeo quanto molusco. Sistema digestório completo faz parte dos dois grupos, assim como reprodução sexuada. Mesmo tendo aquele indivíduo hermafrodita, ele vai ter gametas e ele vai realizar a reprodução utilizando isso. Eles habitam tanto ambientes terrestres quanto aquáticos, então outra característica que eles compartilham. Agora, sistema circulatório fechado, a gente viu que pode ter nos dois grupos, o sistema circulatório fechado. Porém, aqui está a pegadinha. Sistema excretor com 2 rins. Nenhum dos dois grupos apresentam 2 rins. Na verdade, eles não apresentam nenhum rim direito. Os anelídeos, eles têm metanefrídeos. E os moluscos, eles têm rins primitivos, que realizam a filtração dos líquidos através dos nefrídeos. Então, a pegadinha estava aqui no sistema excretor desses animais, que não é compartilhado porque não existe essa característica ainda. A gente já vai falar de quem tem essas características, mas esse é assunto para a próxima aula. A gente chega agora no momento de se despedir. Eu digo para vocês correrem atrás do prejuízo. Se tem que entregar atividade impressa, corre entregar. Se tem que resolver a atividade do CLES, vai lá fazer. Não deixa esse ano ser perdido. Se dedique, dê o seu melhor. Thank you, muito obrigado por estarem nessa aula. Take care, se cuidem. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!